Muito bem, meus amigos, vamos dar início a mais uma prestação de conta de nossa atuação como representante no Consup. E esse último Consup, realizado no último dia 28/6, ele teve uma dinâmica um pouco diferente. Esse Consup ele foi transmitido ao vivo pelo YouTube e parte dele ele está dividido em duas partes. Existe um corte no meio, mas não se preocupe que eu vou comentar eu vou comentar as principais partes, inclusive a parte cortada. E para quebrar um pouco aquela dinâmica anterior, uma vez que o Consup ele está integralmente filmado, parte filmada, eu vou pedir para que vocês acessem, em primeiro lugar, o link que vai estar disponível na descrição do vídeo, onde vocês vão poder estar vendo a forma como nós atuamos. Depois que você assistir a forma como nós atuamos, eu peço que você volte para assistir esse vídeo e para você poder entender o contexto de tudo que vai ser explicado aqui, certo? Então, assim, isso sem dúvida ajudou bastante o nosso trabalho, obviamente. Transparência sempre é bem-vindo. E nesse ponto eu gostaria realmente de parabenizar a gestão, né? A gente critica, mas também a gente parabeniza, que realmente teve uma excelente ideia. Inclusive isso era uma proposta minha na época de campanha, mas eu dou todos os créditos para a própria gestão que de livre e espontânea vontade fez esse trabalho. Então o trabalho de gravar e disponibilizar no YouTube foi 100% da própria gestão, tá? Então assim, eu vou tentar responder para vocês os dois principais questionamentos das pessoas que chegavam comigo, próximas de mim, e faziam muito essa pergunta. E assim, vamos para primeiro. Vamos para o primeiro questionamento. Dizia assim, eu simulei aqui, né? Adonias, você não poderia ser mais contido, polido naquele documento? Bom, primeiramente eu preciso explicar para vocês que não vem acompanhando detalhadamente o que vem acontecendo, que nós entramos com requerimento para que o Consup ele deliberasse uma questão, uma pauta, que inicialmente não estava prevista. E nesse documento, ele também vai estar disponível no link da descrição. Peço que você leia todo o documento para poder você entender. E muitas pessoas próximas de mim, né, chegavam perguntando: Donias, você poderia ter sido mais polido naquele documento, teria que ser mais educado naquele documento, né? Teria que ser mais contido naquele documento. E para responder a esse questionamento, a gente precisa entender que o Consup, guardadas as proporções, ele se assemelha a uma Câmara dos Vereadores. Em outras palavras, cabe ao Consup deliberar, é o órgão máximo da instituição, inclusive acima do reitor, deliberar questões políticas da instituição. Veja, você já viu algum parlamentar, algum deputado, algum senador tentar dialogar, discordar de uma visão ideológica que seja, com toda essa educaçãozinha que as pessoas querem que a gente seja, com todo aquele, vamos dizer assim, aquele polimento que as pessoas pensam que deve ser? Bom, eu já penso diferente. O parlamentar, ele tem que falar com o coração na boca, com emoção, com pressão. Ele precisa dessa assintosidade. Do contrário, se ele não fizer essa pressão, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa. Observe o seguinte: todo direito das pessoas, de forma geral, ela se consegue na base de greve, de pressão, de crítica. Tem que ter essa assintosidade. Do contrário, fica difícil você conseguir alguma coisa. Eu vou só dar um exemplo para vocês aqui, que aconteceu inclusive esses dias e caiu como uma luva. Caiu como uma luva, isso que eu estou tentando explicar para vocês, que é o seguinte, olha, tá na Folha de São Paulo, no blog, eu vou deixar o link na descrição também dessa notícia, para você poder entender.
A notícia diz assim, ó: após ser chamado de traidor, Bolsonaro cede e entra em campo por policiais na reforma. Então observa o seguinte, pessoal. Bolsonaro, ele tinha um estilo, uma promessa de campanha, vamos dizer assim, defender a segurança pública, aquelas coisas todas. E assim, de repente, os delegados, policiais, vamos dizer assim, eles estavam se sentindo desamparados pelo político, né, Bolsonaro, vamos dizer assim. E o que acontece? O que eles fizeram? Eles provocaram, eles motivaram, eles não foram polidos. Os policiais foram lá e falaram: seu traidor! Parece assim até algo, vamos dizer assim, mal educado da parte dos policiais. Mas acontece que, se não for desse jeito, não vai para frente, meus amigos. Se não for desse jeito, não vai para frente. Tem que ter essa assintosidade, essa provocação. Porque o político, ele só funciona à base da pressão. Não é de outra forma, é na base da pressão. E o que fez o Bolsonaro? Ele rapidamente, ele criticou, ele emitiu uma nota. Por acaso o Bolsonaro emitiu uma nota de repúdio porque foi ofendido, naquela coisa toda. Ele não fez isso. Ele foi lá e agiu, diferentemente do reitor. No caso do presidente do Consulp, no caso, o que fez? Se vitimizou, achou: ai, isso aqui me ofendeu, você foi ofensivo, você não pode fazer juízo de valor do meu trabalho. Como que eu não posso fazer juízo de valor do seu trabalho? Se a função do parlamentar é justamente discutir, como é que eu vou discutir sem dizer se a sua gestão é boa, se a sua gestão é ruim? A gestão é sim centralizadora. Repito aqui tudo aquilo que eu falei, eu volto a repetir aqui: a gestão foi centralizadora, tratou sim a comunidade como curral eleitoral. Por quê? Porque eu estou numa função parlamentar. É preciso entender isso. Eu não estou aqui falando como servidor público impessoal. Eu tenho que falar aqui como conselheiro, defendendo uma classe, sendo pessoal. E qual é a minha classe? Eu estou como representante do STAI. Então, é minha função defender o STAI. O STAI, naquele momento, estava me indicando isso. E eu precisava agir daquela forma. Agora, claro, teve gente que gostou e teve gente que não gostou. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Eu sei disso. Paciência. Paciência. Então, vamos lá. Depois de entendida essa primeira parte, vamos dizer que eu aceitasse essa crítica e tentasse reverter. Não, agora eu vou ser mais educado. Bom, se eu for mais educado, vai ter a crítica inversa, vai ter aquelas pessoas que vão dizer: Adonias, tu é um vendido, tu tem que ser mais agressivo, tu precisa pressionar mais o reitor. Você está entendendo? Então eu não vou conseguir agradar todo mundo. Essa é a minha decisão, pessoal. É assim que vai funcionar daqui para frente. É a minha função. Minha função como representante do conselho é fazer essa defesa enfática. Você percebe? Por fim, eu gostaria de falar o seguinte, que o reitor, ao mesmo tempo, né, que se vitimiza, aquela coisa toda, faz todo aquele teatro, ele também se comporta desse jeito como eu me comportei. E eu não critico ele por isso, não. Ele também, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá. No segundo vídeo, a partir dos 18 minutos, você vê ele me chamando de confuso. Você vê ele dizendo: ele foi totalmente confuso, diz uma coisa, depois diz outra. Você está entendendo? No primeiro vídeo, a partir do 24 minutos e 50 minutos, você vê ele me insinuando que eu sou inexperiente. Existe uma parte, infelizmente essa parte ela tá, eu creio que ela esteja no meio daquele buraco, daquela brecha, e ele pega meu projeto de resolução que eu falo sobre simplificação dos processos administrativos, que inclusive se encontra aqui no canal, depois você pode ver, né? E ele pega e simplesmente diz assim: esse projeto aqui fala sobre TV a cabo, salvo me engano, ele fala sobre alguma coisa assim,
Porque o que aconteceu ali foi o seguinte: eu peguei um modelo dentro do site do Congresso e lá carregou uma lei específica. Eu acabei cometendo a falha de não tirar essa lei e modifiquei só o texto, o conteúdo, para falar sobre a simplificação dos processos. E ele teve ele perdeu tempo procurando saber de que lei aquilo se tratava, só para fazer crítica lá na frente de todo mundo. Mas eu não critico ele por fazer crítica a meu respeito, isso é função dele. Ele está ali se defendendo, é normal. É natural essa crítica. O que não pode é esse vitimismo. Ele querer jogar a turma contra mim, dizer que eu sou o malvado, que ele é o bonzinho, quando na verdade ele é o reitor e eu sou um servidor qualquer. Você está entendendo? Você percebe a lógica da coisa toda? Mais de uma vez, líderes e seguintes da comunidade. Tá. Lá também, depois dos 24 minutos e 50 segundos, você também pode ver ele dizendo que eu não posso fazer juízo de valor da gestão. É claro que eu posso fazer juízo de valor da gestão. É minha opinião ali. Depois ele diz que não ele diz que eu poderia fazer um diálogo na secretaria, né? Eu poderia procurar a secretaria. E essa é a segunda pergunta que eu vou responder para vocês. Adonias, você não poderia ter procurado a gestão para conversar? Bom, pessoal, para responder esse questionamento, primeiro, a gente precisa entender o seguinte: o que estava sendo discutido ali era simplesmente que a gestão não cumpriu o artigo 13 do regimento interno, que diz o quê? Olha, a partir do momento que você faz um ato ad referendo, você se obriga, é parte da administração. É a administração que tem que colocar na próxima pauta subsequente. Quando a gente via a pauta, não existia essa discussão do organograma. Ele fez um ato ad referendo e não colocou na pauta subsequente. E lei não se discute. Lei não é para dialogar, não tem que ficar procurando a secretaria, o gabinete. Ele simplesmente tem que cumprir. Lei se cumpre, regulamento se cumpre. É preciso entender isso. É preciso ficar bastante claro na cabeça. Mas vamos supor que vamos supor que no caso, vamos supor que desse para te dialogar, né? Vamos supor. Pessoal, não é a primeira vez que eu já tive a oportunidade de dialogar com a gestão. Já tive a oportunidade de fazer reuniões, já tive a oportunidade de discutir textualmente com a gestão. E eu conheço essa gestão. Ela não cede. Essa gestão é assim, ó. Se você discordar da opinião dela, você, vamos dizer assim, você está ofendendo a gestão. Essa é que é a verdade, infelizmente. Assista ao vídeo e me diga, eu tive voz para falar? Tá aí, esse é o diálogo da gestão. Assiste a reunião e veja se ele deixou eu falar. Eu tive toda a paciência do mundo, dei todo o direito livre, pleno para o reitor falar. Ele falou todo pausadamente, com todo cuidado, com aquela toda mansidão, e eu caladinho, ouvindo, anotando o que ele estava falando, porque eu ia responder. Me foi dado o direito de defesa, eu comecei a falar, ele me interrompeu, eu nunca interrompi o reitor nesse momento. Você pode até observar que em alguns momentos eu tentava interromper, mas eu me contia. Por quê? Porque no mínimo eu ia pegar um corte dele, né? Ele ia dizer, deixa eu falar. Mas eu estava deixando ele falar. Mas quando eu falo, você pode observar, veja lá o primeiro vídeo, a partir dos 24 minutos e 50 segundos. Você vê, ele me interrompe, eu deixo, inclusive, ele me interromper. Agora, o problema é que quando eu tentei falar, todo mundo, não vamos ficar discutindo aqui eternamente, isso daqui, entendeu? Então, assim, se não é para falar, então é melhor nem fazer consup. Se não é para discordar no consup, se não é para discordar, se não é para ter embate de ideias, então melhor seria que o reitor designasse os conselheiros que viessem da cabeça dele.
para poder ter unidade de pensamento. Você está entendendo? Aí sim ia ter unidade de pensamento, aí você ia ver lá uma reunião toda harmônica, todo mundo concordando com o reitor, que é isso que ele quer. Ele acha que ele tem a resposta final. Muito bem, pessoal, estamos voltando aqui. Aconteceu um probleminha no celular e a gente vai dar continuidade apenas para fazer o fechamento. Eu gostaria de falar para vocês assim que é muito importante que todos vocês acompanhem, primeiramente, o Consulc através da TV Fama. Depois a gente aqui ouvindo o outro lado, perguntando, questionando também a gestão e assim é muito importante a participação de vocês. Como? Trazendo o organograma de vocês, quais são as ideias de vocês, participando, interagindo com a gente. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem observado que o organograma ele tem sido construído de forma centralizadora. Ninguém foi chamado, ninguém foi ouvido para falar sobre o organograma. Aí talvez você deve estar se perguntando, Adonias, mas o reitor ele está ilegal por causa disso? E eu vou dizer que não. Vou dizer que não. Por isso que no documento eu digo que há administradores e administradores. Alguns preferem centralizar, outros preferem ouvir a comunidade. E nenhum dos dois está errado. Agora, o que não dá para se permitir é que, em época de campanha, a gestão é participativa. A gestão, tem toda aquela conversa de político, não sei o que, PPP, popopô, promete o que tem e o que não tem para ganhar a eleição. Aí chega numa hora dessa, entendeu? As pessoas são surpreendidas. Por quê? Porque simplesmente não tem participação nenhuma na instituição. Mas eu estou aqui para ouvir você. Então, você pode encaminhar para o meu e-mail, porque se você tiver um arquivo, encaminhe para o meu e-mail, adonias.portela@hotmail.com, e eu vou estar disponibilizando aqui para vocês, para todo mundo ver. Por quê? Porque a gestão tem que ser transparente, pessoal. Não pode ficar só de boca dizer que é participativo, mas na prática fazer tudo às escuras, pegando todo mundo de surpresa. Você está entendendo? Quer ser centralizador? Quer concentrar o poder nas mãos? Beleza, concentre, mas diga que você é um centralizador. Diga que a sua gestão é centralizadora e não participativa. Porque a gestão participativa não é aquele que olha para a pessoa como curral eleitoral, que só olha para a pessoa prometendo fundos e fundos, tá entendendo? E depois chega uma hora dessa, aí ignora, aí descarta. É como se fosse um gado. Por isso a expressão curral eleitoral. E é por isso que eu mantenho a expressão. Porque está simplesmente dentro do contexto. Centralizador e curral eleitoral. Que problema nisso? Eu ofendi alguém? Não. Eu chamei palavrão? Não. Eu ofendi a mãe, alguma coisa? Não. Faz parte da minha função. E aí eu peço o apoio de vocês, divulgando esse vídeo para o maior número de pessoas, entre professores, alunos. Eu expliquei aqui no início para vocês que eu sou representante do TAI, é verdade. Mas eu só vou, vamos dizer assim, levar para o lado do TAI quando houver conflito. Mas não havendo conflito, eu também tenho ideias para aluno, eu também tenho ideias para professor, e você também pode nos acompanhar. E se mesmo você que me critica, você também pode me acompanhar, inclusive colocar sua crítica aqui nos comentários, que eu prometo para vocês que eu não vou apagar sua crítica. Eu vou gostar, eu vou responder com um vídeo, vou responder de forma textual, entendeu? Por quê? Porque o meu canal, eu digo para vocês, ele é exclusivamente aberto. Exclusivamente aberto. Quer criticar? Coloque aqui, que eu vou gostar de você. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.